Blá, pará, par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 á, pararará, plém, 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 blá, blá, plém, 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 blá, 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 plim. Durante a monarquia romana, a sociedade era formada por 3 classes sociais. Patrícios, a classe dominante, que era constituída por nobres e proprietários da terra. Plebeus, constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Clientes viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus e eram prestadores de serviço, e também tinham os escravos, que eles basicamente eram escravizados. Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Os territórios etruscos alcançavam porções do Lácio e da Campanha. Cerca de 12 centros urbanos eram ali distribuídos, estabelecendo uma economia bastante estruturada, em razão das intensas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu também uma virtude das boas relações firmadas com os fenícios fixados na porção norte do continente africano. A criação de Roma é conhecidamente marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo, sendo a história descrita na obra de Eneida, do poeta Virgílio. O povo romano é descendente do herói troiano Enéas. Sua fuga para a Península Itálica se deu à função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos em 1400 a.C. Após sua chegada, criou uma nova cidade chamada Lavínio. Tempos depois, seu filho Ascânio criou o reino de Alba Longa. O rei executava as funções judicial, executiva e religiosa. Os principais órgãos durante a monarquia romana foram a Assembleia Curiata, que era constituída por 30 chefes de família do povo e tinha por sua função a elaboração de leis, recursos jurídicos e ratificação da lei do rei. Senado, composto por patrícios, era responsável por assessorar o rei e tinha o poder de vetar as leis propostas pelo monarca. Rômulo governou entre 753 e 716 a.C. Depois dele, Roma teve outros 6 reis. São eles: Numa Pompílio foi o responsável pelo primeiro sistema de leis romanas, pela elaboração do primeiro calendário da cidade e pela organização dos ofícios religiosos. Túlio Hostílio foi o responsável por levar Roma à primeira expansão territorial, conquistando territórios adjacentes. Tarquínio Prisco. Prisco manteve o processo de expansão territorial, fomentou o comércio com as cidades próximas e foi responsável pela drenagem dos pântanos da região em volta da cidade, além de algumas reformas estruturais que garantiram o crescimento da cidade. Sérvio Túlio foi responsável por reorganizar o exército romano, que agora era dividido em centúrias, 100 homens liderados por um centurião, e por promover a primeira reforma social, dividindo os romanos por classes de acordo com a renda de cada um. Sérvio Túlio foi responsável por reorganizar o exército romano, que agora era dividido em centúrias, 100 homens liderados por um centurião, e por promover a primeira reforma social, dividindo os romanos por classes de acordo com a renda de cada um. Ele também levantou a primeira muralha em volta de Roma, garantindo a defesa da cidade, Tarquínio o Soberbo. Até promoveu novas obras estruturais na cidade, mas confiscou inúmeros bens de famílias romanas influentes, fazendo com que seu reinado fosse a ruína da monarquia e a principal causa do estabelecimento da República Romana. A fundação da República reafirmou o Senado, que era o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou nas mãos das magistraturas, que eram ocupadas pelos patrícios.
A principal característica da República Romana é a luta de classes entre patrícios, que lutavam para preservar privilégios e defendiam seus interesses políticos e econômicos, e plebeus, e que não queriam mais ser dominados. Durante os anos de 449 e 287 a.C., 5 revoltas foram organizadas pelos plebeus e que alcançaram vários resultados que fizeram com que as duas classes praticamente se igualassem, tais como tribunos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias, lei canuleia. A crise econômica no Império fez com que o número de impostos diminuíssem drasticamente. Essa redução gerou um grande declínio no número de funcionários do Estado, tornando a administração cada vez mais difícil, especialmente nas províncias mais distantes de Roma. Numa tentativa de reparar essa situação, o imperador Diocleciano dividiu o império em dois: o Ocidente, com capital em Roma, e o Oriente, com capital em Bizâncio, às margens do Mar Negro. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, havia um imperador que tinha o título de Augusto e um outro governante para as regiões mais distantes, com o título de César, sendo no total 4 governantes para todo o império. Por esse motivo, essa forma de divisão foi chamada de tetrarquia. No início do século IV, o imperador Constantino reunificou o império. Entretanto, como havia um risco iminente de invasão na parte ocidental, o imperador transferiu a capital para Bizâncio, que era mais rica e mais protegida, renomeando a cidade para Constantinopla. Durante o século IV, o império permaneceu unificado, com sua capital em Constantinopla. No final do século, o imperador Teodósio estabeleceu a divisão definitiva: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Império Romano. O império sucedeu à república, onde agora todo o poder político era centrado no imperador, e o senador apenas apoiava o seu poder. O império se expandiu expressivamente e até 117 anos depois de Cristo, cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados estava sob o governo do Império Romano. O império possui aproximadamente 6 milhões de habitantes, sendo que 1 milhão habitava a cidade de Roma. Um dos aspectos essenciais para o sucesso do império era o exército, que fez que a Roma expandisse seu poderio até Mediterrâneo. Características do Império Romano: estritamente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias e era a responsabilidade de Roma, politeísta, ou seja, acreditava em muitos deuses, governante tinha cargo vitalício, a expansão territorial acontecida através de conquista ou golpes militares. Queda do Império Romano. As principais causas do declínio do Império Romano foram dificuldade de administração. O império era muito grande e havia complicações no controle e gestão da corrupção que aniquilou. Invasões bárbaras. O exército precisou proteger o império das investidas de povos como godos, hunos e germânicos. Elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção das obras rotineiras e esse fator aumentou significativamente as taxas cobradas da população. Escassez de escravos. A redução das batalhas por conquistar de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. À medida que os centros urbanos cresciam, os problemas sociais também surgiram em Roma. O alto número de escravos fez com que o desemprego aumentasse bastante na zona rural, pois muitos camponeses acabaram perdendo seus serviços. Esse grande número de desempregados
foi para as cidades romanas buscando empregos e melhores condições de vida. Temendo uma revolta dos desempregados, o imperador criou então a chamada política de pão e circo, que se baseava em oferecer alimentação e diversão aos cidadãos romanos. Durante quase todos os dias, aconteciam lutas de gladiadores nos estádios, onde eram distribuídos alimentos. Desta maneira, a população carente acabava se distraindo e esquecendo de seus problemas, e, consequentemente, diminuindo as chances de revolta. A cultura romana sofreu bastante influência dos gregos. Os romanos se basearam na cultura grega em muitos aspectos, como na arte, na pintura e na arquitetura grega. A língua falada era o latim, que acabou se espalhando por todo o Império na Idade Média, originando línguas como português, francês, italiano e também espanhol. Os balneários romanos eram os locais bastante frequentados por senadores e membros da aristocracia romana. Eles usavam estes locais para discutirem política e aumentar seus relacionamentos pessoais. A mitologia romana era utilizada para explicar a realidade que os romanos não conseguiam explicar de maneira científica. A mitologia também explicava a origem do povo e da cidade que deu origem ao império, como Otaviano Augusto foi o primeiro imperador de Roma e foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Cláudio foi o responsável por conquistar parte de Grã-Bretanha. Nero foi considerado excêntrico e louco, pois ele matou sua mãe e sua irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Tito ficou responsável por destruir o templo de rei Salomão. Trajano foi considerado um grande conquistador. Fez com que o Império Romano atingisse a maior extensão durante seu governo. Adriano ordenou a construção a uma muralha com seu nome, que ficou conhecida como a Muralha de Adriano, que foi ao norte de Grã-Bretanha e que tinha o objetivo de conter os bárbaros. Diocleciano, só nome bonito, foi o responsável por dividir o império em duas partes, que ficou como Oriental e o Ocidental. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos e uniu novamente o império. Rômulo Augusto, ele foi o penúltimo imperador de Roma. Constantino, 11, foi o último imperador do Império Roma Ocidental e morreu defendendo a sua cidade contra o ataque dos turcos.